E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Isso é com venda. Inclusive eu tava conversando com ela já, só que santo de casa não faz milagre, né? E a gente foi num evento que acabou mudando um pouco sua cabeça quanto a isso. A gente foi em 2016, inclusive. Foi nesse mesmo ano. Uhum. Esse ano foi incrível, aconteceu um monte de coisa. Várias coisas, várias transições incríveis. Porque a minha objeção com a venda, e aí é legal dizer isso também, porque eu acho que tem bastante gente que tem isso, mais do que a gente acredita. É porque eu não via, parecia que eu tava me aproveitando das pessoas de alguma forma, o que não faz nenhum sentido, porque quando você vende algo de qualidade, geralmente você tá solucionando algum problema daquela pessoa, né? Ou você tá ajudando ela de alguma forma, no caso aqui no meu nicho, tá ajudando a emagrecer, tá ajudando a ter uma autoestima melhor, tá ajudando várias coisas, né? E a pessoa, na verdade, ela quer te pagar por isso, porque é uma forma de retribuir, é uma forma de se comprometer. Reciprocidade. Exatamente. Então, eu tinha esse problema e demorou muito tempo pra eu mudar. E a gente foi nesse evento. Foi um evento que ele é baseado... Na verdade, o livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker, que é um best-seller em finanças há muito tempo, ele é baseado nesse treinamento, que é o Millionaire Mind Intensive. É feito algumas vezes. Eu não sei como é que tá agora, não deve né? Estar funcionando. Deve estar funcionando, deve estar sendo online, mas ele era feito em alguns locais do mundo, tantas vezes por ano. E o evento em si, pra mim, não teve tanta coisa nova, eu já tinha lido o livro. Inclusive, o evento era meio que uma estratégia da empresa. De vender Botava, mais. 1.500 pessoas no auditório, cobrando acho que eram R$700 na época de ingresso. E lá dentro vendiam uns cursos de 6 mil, de 8 mil. Aí no final, vendiam um pacote com todos os cursos por 40 mil. 40 mil era muita grana pra gente na época. Eles davam um desconto de como se fosse, sei lá, 20, 30 mil reais. Tipo, somando todos os cursos dava 70 mil. Aí comprando tudo de uma vez dava 40. Só que, porra, 40 mil, né? Só que foi muito bom pra gente ver algumas coisas. A Malu já tava menos resistente com venda. Acho que lá também acabou essa objeção. E um outro ponto foi lá que eu tive a primeira vez a ideia de fazer um evento físico. Eu fiquei assombrado com aquilo. Eu falei, meu Deus, as pessoas vieram, tá cheio, elas estão comprando mais ainda no evento, estão saindo satisfeitas daqui, depois de deixar 40 mil reais na mão do pessoal que organizou. E foi doido, que eu lembro que tinha uma pessoa do meu lado e começou a vender esses cursos, né, 6 mil, 5 mil, e ela falando, nossa, o pessoal tá comprando, né, eu comentando, caramba, o pessoal tá comprando, coisa de doido, não dá pra comprar não. Aí na hora que os caras fizeram a oferta de todos por 40 mil, ela levantou e saiu correndo. E foi comprar, porque era tipo os primeiros que chegassem no balcão, ia conseguir, aí a gente ficou assim, se olhando, sem entender nada. E ela tava falando comigo, não, é coisa de doido, não sei o que. Ela foi lá e foi comprar e falou, foi um descontão, né, vou querer levar tudo. Eu falei com a Malu, agora a gente tem uma vitrine. Será que não compensa a gente fazer eventos? Por exemplo, chama palestrantes badalados, ou um cara muito bom que não consiga vender, mas a gente tem essa capilaridade da venda por causa da rede social. E a gente começou a bolar essa primeira ideia. E aí eu segui algumas nutricionistas na época, e algumas que eram, assim, fenômenos até hoje, inclusive. Elas faziam palestras pelo Brasil, né? E essa, inclusive, a Lara, que foi a primeira com quem a gente fez, né? Foi com quem a gente mais fez, na verdade. Foi a segunda. A Lara, ela vendia tudo, esgotava, e eu queria assistir. Aí, quando a gente foi assistir uma das palestras, o Bruno já estava com essa ideia, ele falou, putz, vamos lá ver como que eles fazem. E vamos fazer também, vamos contratar essa pessoa. E foi o nosso primeiro empreendimento como sócios e eu como empreendedora, né, no caso. Porque até então, um dia o Bruno conta isso aqui também, ele já fez de tudo nessa vida para ganhar dinheiro, sempre pensando que ele tinha que ter uma renda extra, que ele tinha que aumentar. Então, o Bruno já foi de vendedor de perfume, coxinha, pendrive, mochila, militar. E aí, o Bruno teve essa ideia, falou, não, vai dar certo, a gente vai ganhar dinheiro, ainda vamos juntar o que você faz hoje, né? Porque aí vai te dar uma visibilidade, juntar o seu nome com uma pessoa que já tem um pouco mais de visibilidade também. E a gente foi ver isso e a gente viu que essas pessoas que produziam essas palestras no início eram muito, muito amadoras. E a gente já tinha um certo conhecimento no Hotmart, em como não que a gente não fosse muito amador na época também. A gente era bem amador. Mas a nessa gente fingia bem que não era, eu acho que era isso. Nessa primeira palestra que a gente foi, o que aconteceu? A Malu falou, olha, vai ter uma palestra de uma nutricionista que é boa, eu não conhecia. E ela falou, vai ser lá em Vassouras. E a gente morava no Rio. Eu pensei, perto, né? Relativamente perto, pra gente dar uma olhadinha. Não era tão perto não, estrada de mão dupla. A gente nem viu, mas não era. Pois é.
mas não era tão longe, o ingresso em si não era caro, era numa faculdade de medicina lá em Vassouras, eu falei, vamos comprar então. E eu lembro que o processo de compra foi assim, eu mandei um e-mail falando que queria comprar, eles responderam o e-mail falando o preço e a conta na qual eu devia depositar o dinheiro. Eu fiz a transferência, mandei o comprovante por e-mail e eles me responderam depois falando, suas vagas estão confirmadas. Só que nisso teve um fim de semana no meio ainda, então demorou uns 3 dias a transação. E um tal de vai e volta de e-mail. Pois é, muito ida e volta. A gente já vendia pela internet, eu pensei, só criar uma página de venda, que isso tá automático, é na hora, né? Fomos na palestra, e lá assisti, gostei muito do conteúdo, eu não conhecia até então o conteúdo da Lara. E de lá a gente saiu conversando, né? E aí fechamos uma primeira palestra. Só que antes de fazer essa palestra, eu nunca tinha feito uma palestra paga. Eu falei, vamos fazer uma outra pra testar. E a gente tinha a Nanda, que era uma amiga, tinha um quadro no canal da Malu já, também nutricionista. E aí contratamos a Nanda. Na época, o esposo dela também, o Rafa, que era um personal também, muito badalado, pra dar essa primeira palestra. Fizemos um evento pequeno, um teste, a ideia era sair no 0 a 0, conseguimos, antes dos impostos. A gente ainda aí era depois eu descobri, amador, né? Não sabia depois eu que descobri o leão que comia uma parte. Exatamente, não era sobre o lucro. Minha empresa era no simples, a gente tinha que pagar um imposto sobre a receita oferida. Então, se eu gastei, vamos supor, 10 mil para fazer a palestra e ganhei 10 mil, eu tive 0 de lucro. Mas eles queriam uma parte dos 10 mil que eu tive de receita. Mas fizemos a palestra, foi bom. Saímos no prejuízo. Saímos no prejuízo, mas foi. Pagamos pela experiência. O custo do aprendizado. E aí depois a gente organizou essa primeira palestra que a gente fechou com a Lara. E esgotou em 24 horas. A gente botou pra vender e antes demorava pra esgotar. Essa esgotou muito, muito rápido. Foi muito boa a palestra, foi bem rentável pra gente. E aí depois disso a gente fechou uma série de outras palestras com ela, e aí cometemos um erro, porque a gente fechou uma série de outras palestras pelo Brasil. A gente achava que Rio e São Paulo, que eram os eventos que deram muito certo, iriam se repetir em outros locais. Fizemos palestra em Manaus, e aí ficou muito longe pra ir, pra organizar, os preços eram mais altos, acabou que o ticket foi mais baixo, aí deu um prejuízo que praticamente anulou um outro evento que tinha dado lucro. Só que isso eu já tô adiantando, porque depois que a gente fechou várias palestras, saiu minha transferência. A gente ia pra Boa Vista. Eu era militar ainda nessa época. E aí fomos transferidos, eu e a Malu, saímos do Rio de Janeiro. Boa Vista é a capital de Roraima. Busquem aí um mapa do Brasil, vocês vão ver que é um dos estados mais ao norte. Faz fronteira com a Venezuela. Já estava começando o problema dos venezuelanos vindo aqui para o Brasil, entrando ali pela fronteira com Roraima. E Boa Vista é a maior cidade do estado. Naquela época, Roraima tinha 500 mil habitantes. Metade disso era na capital e as outras cidades era coisa de 20, 15 mil. Enfim, uma das era primeiras cidade cidades... bem precária na época. Não era precária. Ela tinha toda uma estrutura. Sim, Só que era capital, pequena e a internet era ruim. E quando a gente chegou lá, quartel novo, tudo novo. E o trabalho da Malu também novo, numa localidade diferente. E quando a gente foi tentar subir o primeiro vídeo, que demorava coisa de 5 minutos no Rio de Janeiro, demorou umas 4 horas pra subir. Foi. Aí todo vídeo que eu ia subir no YouTube demorava horrores. Só a Oi tinha internet lá naquela época. Não sei como é que tá agora. Né? E aí a gente viu que ia ser uma grande dificuldade trabalhar com internet num lugar onde a internet era precária. A partir daí já acendeu o alerta, né? E aí foi uma série de acontecimentos depois também, que o Bruno gosta de contar detalhes, né? Ele gosta de contar os detalhezinhos. O diabo está nos detalhes. O diabo está nos detalhes. Que no final das contas fez com que a gente adiantasse todos os nossos planos e o Bruno largasse o exército, que estava previsto para pouco só mais quando de voltasse. 2 anos depois, né? A gente ia ficar em 2 anos em Roraima, quando voltasse pro Rio eu ia sair, era o plano. E aí a gente falou, não, vamos... E aí a gente começou também a história de empreender mais, ainda tinha várias objeções com venda, né? Nessa época, não queria vender nada, então eu já tinha uma audiência legal, tanto no YouTube quanto até nas redes sociais. O YouTube era maior do que o Instagram. Na época era maior. Eu fazia o YouTube com muito mais fervor, né? Muita mais dedicação também. Eram 2 vídeos na semana no mínimo, mas tinha semana que era vídeo todo dia. Sim, eu fazia... Era uma pegada forte, mas eu não vendia nada, não tinha nenhum produto. Então a gente começou a pensar nisso, né? O Bruno, a gente fizemos na época o Fórmula de Lançamento. Fizemos. Que deu origem, né, a boa parte do que a gente fez depois. É bom falar que a gente comprou Fórmula 2 vezes. Sim, é verdade. Porque quando a gente foi criar o site, a gente pesquisou cursos legais para empreender online e achamos 2.
que a gente resolveu comprar era o Fórmula de Lançamento do Érico Rocha, que na época era uns R$4.000, isso aí lá em 2014. E achamos os Segredos do AdSense, do Jonathan Tayoba, nem sei se o curso existe ainda, que eram uns 300 e pouco. E os Segredos do AdSense ensinava a criar o site, a Malu foi lá, fez e criou o site. E o Fórmula de Lançamento ensinava a vender curso ou vender produto, fazer lançamento. Quando eu olhei aquilo e comecei a assistir, eu falei, nossa, eu não tenho nada pra vender ainda. Eu não tenho produto, eu não tenho audiência, produto, eu não tenho... lista. Eu mal tinha site, ela tava criando ainda. Eu pensei, isso não é pra gente. E aí tinha o prazo de garantia, a gente pediu a devolução no prazo de garantia, tudo certo, né? Devolveram pra gente. E aí 3 anos depois, quando a gente já tava mais cascudo nesse cenário assim de curso, né, pronto, eu falei, agora a gente pode fazer uma fórmula de lançamento. Porque o que estava acontecendo? A gente mudou para Boa Vista, só que tinha muitas palestras programadas no Brasil. Tudo fim de semana, então tava dando na minha cabeça eu ia conseguir conciliar com o exército. Só que a gente já tava, devido à evolução tanto de bolsa de valores quanto aos juros de 2 dígitos e também queda dos juros, aí na marcação o mercado ganhou um bom dinheiro. E o Bitcoin, que naquele ano começou custando coisa de R$2.000 deu um salto. E tava em 7 já, e terminou o ano em 20. Então aquilo fez nosso patrimônio dar uma bela evoluída. Quanto ele tá hoje? Fora. Hoje tá uns 190 mil aqui. Olha que loucura. Todo. E a gente achava que tinha valorizado pra caralho. E tinha, né, de 2 para 20 no final do ano. Mas o patrimônio tinha dado uma bela de uma evoluída, fora que ainda tava entrando o dinheiro das palestras, né? Sim. Que era um dinheiro legal que tava acontecendo. E aí eu fiquei super animado e eu falei, talvez a gente adiante os planos, porque eu já tava vendo essa questão da internet ruim, isso não tava legal. Só que teve uma coisa que foi essencial, que foi uma conversa que eu tive com o meu então comandante na época, que eu saí dessa conversa puto, saí realmente chateado, mas foi a melhor coisa que aconteceu naquele ano em termos de cair na real, sabe? De alguém te falar, olha, toma uma decisão. Porque eu tinha férias atrasadas, eu tinha chegado lá em Boa Vista com férias acumuladas do Rio de Janeiro, porque teve Olimpíada, um monte de coisa, não consegui tirar férias. Eu peguei parte desse tempo pra gente ir pra São Paulo, a Malu ia fazer uma cirurgia, mas depois da cirurgia, a Malu não ia poder ficar levantando o braço, ia ter certos cuidados. Eu falei, vou ficar aqui com você durante esse tempo. Só que assim que eu voltasse pra Boa Vista, ia ter um exercício de campo, né? Um treinamento dos soldados. Então combinei com o meu comandante a data certa de voltar. E quando eu voltei, eu ainda deixei a Malu mais uns dias sem ninguém. Sozinha. Eu fiquei super mal com isso, né? Porque era a pessoa mais importante da minha vida sozinha, em São Paulo, eu lá em Boa Vista, longe pra caramba. E assim que eu cheguei no quartel, tomei um esporro. Porque segundo o meu comandante, era pra eu estar lá no dia anterior. Eu falei, não, eu tô no dia certo. Ele falou, você tá no dia errado. Aí eu ainda falei, não, eu tô no dia certo. De maneira educada, né? Era um superior dele, falou, Perini, você tá errado, cara. Tá errado. E você tem que pensar melhor nas suas prioridades, porque você tá errado, você chegou atrasado. Aí quando ele falou isso, eu pensei, de fato, deixei a pessoa mais importante pra mim, minha esposa, sozinha em São Paulo, recém-operada, sendo que a gente tá num local que não tá favorecendo o negócio dela, que é um negócio altamente escalável, era o nosso pé no extremistão, que o Nassim Taleb fala, né, em locais onde o resultado pode ser exponencial. O patrimônio já tava crescendo bastante, não era 1 milhão, faltava ainda uns 120 mil pra gente bater a meta do 1 milhão, quando eu pensei ali em ir embora, só que já tava se encaminhando pra isso. E aí eu mandei mensagem pra Malu e falei, vou pedir demissão, e quando você voltar, né, você volta pra gente arrumar as coisas e ir embora. A Malu, ela ficou meio chocada. Pra mim foi mais difícil do que pra ele, eu acho. Porque eu sou filha de militar também, né? Então sempre estive num cenário de segurança financeira, querendo ou não. Então meu pai ganhava bem, meu irmão também é militar, o Bruno era militar. Então sempre tive essa segurança financeira e largar isso era uma coisa bizarra pra mim. Como assim a gente não vai ter? E antes dos planos também. E antes dos planos. Então, demorou pra que o Bruno me convencesse que era uma decisão acertada e legal e segura ao mesmo tempo. Porque não era tão segura, mas era. Depois que deu certo, foi genial, entendeu? Mas havia, logicamente, risco de que as coisas não saíssem como eu esperava, que né? Que não evoluísse da forma lógica. Somos pessoas inteligentes, a gente sabe que a gente poderia ter outros empregos e ganhar. Não, foi justamente uma coisa que a gente pensou. Sim. Se algo der errado... Que de pior pode acontecer. A gente tinha um dinheiro que investido já dava mais do que eu ganhava na época como militar. Além disso, tinha um negócio da Malu que estava escalando bastante. E aí essa renda era o suficiente pra gente pagar o nosso custo de vida
e sobrava. Só que era o custo de vida anterior. lá do Rio de Janeiro, que a gente morava em Realengo. E aqui vale dizer que éramos pessoas muito mão de vacas, né? Muito econômicas. A gente não tinha nada, eu não ia no salão, eu era mulher totalmente diferente do que eu sou hoje. Hoje o que você gasta às vezes em um mês era o que a gente gastava em um ano. Eu não de comprava roupa, né? E não porque eu não gostava, né? Porque pra mim não fazia diferença, eu tava tinha outras prioridades, literalmente. Então, a gente não tinha nem móvel em casa. A gente não tinha isso. Eu não tinha... Mas você não tinha sofá, como é que você não era pobre? Porque eu não queria comprar. Não, e isso eu falei pra Malu que era muito engraçado, porque geralmente o pessoal gosta de falar que teve um passado humilde, né? Então o cara que é rico, ele fala, já fui pobre. No caso da Malu, ela tava falando, eu nunca fui pobre, eu era classe média. E o pessoal, você era pobre sim que eu lembro. Só porque eu tinha Porque você não tinha móvel em casa, você não tinha sofá, a casa era ruim, alagava em volta, que era a casa que